boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor Rodrigo, vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula nós vamos trabalhar aí a produção de texto. Vamos dar continuidade aos estudos dos parágrafos, como nós fizemos na última aula. Nós estudamos aí os parágrafos, nós vimos os tipos, né, de parágrafos, as classificações, qual é a função do parágrafo, e nessa aula a gente vai estudar todos os tipos de parágrafos, os parágrafos descritivos, os parágrafos dissertativos, os parágrafos argumentativos, os parágrafos narrativos, os parágrafos expositivos, enfim, temos uma gama de diferentes tipos de parágrafos, e todos eles têm a função de especificar algum tipo de conteúdo, tá? Então, a nossa aula hoje ela vai ser dedicada ao estudo dos parágrafos, beleza, pessoal? Só para constar, para vocês que estiveram na última aula, eu expliquei para vocês que a função do parágrafo é nada mais, nada menos do que separar as ideias, né? Organizar o texto de forma que as ideias elas fiquem mais organizadas. Porque em um único texto, a gente apresenta várias ideias diferentes. Nós apresentamos uma ideia de argumento, nós apresentamos uma ideia de uma descrição, nós apresentamos uma ideia de narrativa, né, onde nós estamos narrando alguma coisa. Então, em um único texto, a gente pode apresentar vários tipos de ideias. Essas ideias, elas são classificadas, certo? Elas são separadas. Essa separação das ideias, ela causa isso. Bom, ela faz com que o texto ele fique mais organizado. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos estudar os tipos de parágrafo. Hoje, nós não vamos usar o nosso livro. Vamos continuar usando o conteúdo aqui no nosso quadro virtual, beleza? Antes de eu começar a explicar para vocês sobre os tipos de parágrafos, eu vou colocar nosso cabeçalho para que a gente possa dar início à nossa aula, beleza? Pronto, pessoal? Então, vamos lá. Vou novamente colocar aqui a função dos parágrafos, né? Já, já. Você lembra que é um copo? Já, já. Pronto, pessoal. Então, vamos começar agora a falar sobre os tipos de parágrafos. Então, a gente já inicia falando sobre o parágrafo descritivo. Beleza? Só um minutinho, pessoal.
Desculpa, eu tive que falar aqui para a turma, beleza? Aí dá um aviso aqui de que parar o vídeo aqui rapidinho. Enfim, como eu estava falando, o parágrafo descritivo, beleza? Ele tem a função de descrever alguma coisa, tá bom? Ele atribui características do texto, tá bom? Faz uma descrição das características do texto e essa descrição nos ajuda a descrever, identificar alguma coisa que está sendo mencionada no texto, tá bom? Então, um exemplo de um parágrafo pode falar. Um exemplo de um parágrafo descritivo, pessoal, por exemplo, menino. Então, pessoal, como eu estava dizendo, o parágrafo descritivo, ele serve aí, tem a função de descrever, tá, alguma coisa. Normalmente, a gente atribui esse parágrafo descritivo em textos narrativos, tá? Textos narrativos ou textos onde nós estamos contando alguma história. Em textos expositivos também, nós temos a presença de um parágrafo descritivo. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo de um parágrafo descritivo, de como seria mais ou menos um parágrafo descritivo. Pronto, pessoal. Aqui temos um exemplo de um parágrafo descritivo. Percebam que eu estou aí utilizando a descrição de vários elementos do texto. Eu estou descrevendo aí o menino, estou descrevendo o cachorro, né? São dois elementos que estão sendo descritos aí com suas respectivas características e descrições. Tá? O menino de cabelo rosa, com a pele escura, estava passeando pela rua quando apareceu um cachorro com um pelo branquinho e de olhos azuis. Outra coisa que é válido mencionar, em um parágrafo, não é obrigatório que, por exemplo, se for um parágrafo descritivo, não é obrigatório que o parágrafo seja só descritivo. Não. Em um parágrafo descritivo, a gente tem a presença de um parágrafo expositivo, a gente tem a presença de um parágrafo argumentativo, tá? Vai depender. O que eu quero dizer aqui é que vocês não podem ficar limitados a um parágrafo. Então, professor, se tiver um parágrafo que tenha uma descrição, uma narração, uma narrativa, e aí, como é que vai ficar? Vai ser um parágrafo narrativo ou vai ser um parágrafo descritivo? E aí? A característica que prevalecer é essa que vai definir o parágrafo, tá bom? Se a descrição prevalece no parágrafo, então é um parágrafo descritivo. Se a narrativa prevalece no parágrafo, então é um parágrafo narrativo, tá bom? Ou seja, a maior característica, a mais presente naquele parágrafo é o que vai definir o tipo de parágrafo, tá bom? Então, parágrafo descritivo é utilizado para realizar descrições acerca de elementos presentes. Em outras palavras, pronto. Então, o parágrafo descritivo é utilizado para realizar descrições acerca de elementos presentes no texto. Em outras palavras, é o parágrafo onde a descrição prevalece. Exemplo, o menino de cabelo rosa com a pele escura estava passeando pela rua quando apareceu um cachorro com o pelo branquinho de olhos azuis. Tá?
Então, eu tentei sublinhar aí, pessoal, as principais características acerca da descrição desse parágrafo, tá bom? Então, aí a gente tem um parágrafo descritivo, beleza? Vamos lá agora. Parágrafo dissertativo ou argumentativo. Pronto. Parágrafo dissertativo e parágrafo argumentativo. Nesse tipo de parágrafo, pessoal, a intenção aí é argumentar ou dissertar acerca de alguma coisa. Como assim, professor? Normalmente, esse tipo de parágrafo, pessoal, a gente encontra em redações, normalmente nas conclusões, onde nós realizamos aí uma finalização da ideia, apresentando um argumento. Não é necessário haver um parágrafo dissertativo em toda a redação. Não, tá? Dependendo do tipo de redação, você não vai precisar, literalmente, argumentar, tá bom? É importante que haja, claro, para dar mais credibilidade às suas palavras, mas um parágrafo dissertativo ele não é obrigatório. As pessoas acham que, se for redação, tem que ter parágrafo dissertativo. Não. Você vai precisar argumentar, mas não vai precisar propor conclusões e soluções para aquilo, tá bom? Então, o parágrafo dissertativo ou argumentativo é aquele no qual você apresenta uma perspectiva sobre alguma coisa. Você apresenta argumentos, opiniões, perspectivas, pontos de vista, tá? Então, todo o parágrafo que apresentar um ponto de vista, que apresentar uma opinião, que apresentar algum tipo de debate, de argumentação, de perspectiva, ele é considerado um parágrafo dissertativo ou parágrafo argumentativo. Tá bom? Então, o parágrafo argumentativo é utilizado. Certo? Então, o parágrafo dissertativo é utilizado para dissertar, ou seja, argumentar sobre um assunto. Normalmente, ele apresenta perspectivas, opiniões, comparações e outras características relacionadas à argumentação e convencimento acerca de algo. Tá bom? Aí temos aqui um exemplo de um parágrafo dissertativo. Tá? Pronto. Aqui, pessoal, eu tenho um parágrafo dissertativo e um parágrafo argumentativo. Por quê? Eu estou apresentando uma perspectiva, estou apresentando uma opinião, um ponto de vista acerca de algo que é verdade e eu estou utilizando argumentos, estou utilizando perspectivas. Como vocês veem aí, ó, os rios do Brasil estão secando cada vez mais.
Isso ocorre devido ao fato de que as pessoas estão poluindo mais e mais o meio ambiente. De acordo com o Ministério da Saúde, 50% dos rios estão contaminados. Podemos atribuir essa causa à gestão ambiental e não tem contribuído integralmente com a melhoria dos ambientes, tá bom? Ok, pessoal? Então, vejam que eu apresentei aqui alguns pontos, alguns argumentos. De acordo com o Ministério da Saúde, podemos atribuir essa causa à gestão ambiental que não tem contribuído integralmente com a melhoria dos ambientes. Então, eu estou apresentando uma perspectiva para aquele problema, a um ponto de vista. Então, além de ser um parágrafo expositivo, que a gente ainda vai estudar, tá? É um parágrafo que dá uma informação, que providencia uma informação, ele também é um parágrafo dissertativo argumentativo. Ou seja, é um parágrafo que ele traz aí uma tese, ele traz aí uma informação, ele traz uma argumentação. Eu estou argumentando, estudando argumentos para contribuir com a minha tese. Eu estou dizendo que o motivo dos rios estarem poluídos pode ser por causa da gestão ambiental, que não tem contribuído integralmente com o seu trabalho, ou seja, com a melhoria do ambiente. Então, eu apresentei aqui uma informação e dei aqui um argumento para isso. Pronto, oi. Seu celular aí? Pronto. Então, pessoal, como eu falei, estamos apresentando aí um argumento para aquilo que foi dito. Tá? Eu apresentei um argumento para a minha perspectiva. Então, eu disse aí que os rios estão contaminados e essa causa, né, esse motivo pode ser devido à gestão ambiental, que não tem contribuído integralmente com a melhoria dos ambientes. Tá? Então, apresentei aí para vocês um ponto de vista, um argumento para aquilo que eu estava tentando defender. Tá bom, pessoal? Bom, então a gente tem aqui dois exemplos de parágrafos descritivos e parágrafos dissertativos, beleza? Por hoje eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar, a gente vai ver os restantes dois parágrafos, tá? Hoje já foi suficiente, beleza? Próxima aula a gente vai trabalhar o restante dos parágrafos, tem muitos ainda, a gente ainda tem o parágrafo expositivo, a gente ainda tem um parágrafo descritivo, descritivo já teve. A gente ainda tem um parágrafo comparativo, a gente ainda tem um parágrafo narrativo, então a gente ainda tem vários outros parágrafos para estudar. Então eu vou deixar para a próxima aula, porque nessa aula aqui a gente já conseguiu pegar o suficiente. Beleza, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Peço que vocês façam leituras, tá? E tentem analisar e encontrar exemplos de parágrafos descritivos e parágrafos dissertativos, tá bom? Isso aí fica para a próxima aula, tá? Onde eu vou trazer aqui também alguns exemplos de textos aqui, tá bom? Para a gente fazer essa análise em sala, beleza? E passarmos para o restante dos parágrafos, vamos ver os outros parágrafos, tá bom? Que a gente vai estudar nas próximas aulas. Tá, gente? Então, fique por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês no Classroom. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Um bom descanso para vocês. Perdoem o barulho, por causa dos jogos internos, né? Como vocês sabem, nós estamos já tendo a semana de jogos internos. Então, vai ficar sempre um barulho de fundo aí, uma música, né? Aquela gritaria, né? Que vocês já estão acostumados, tá bom? Enfim, de qualquer forma, agradeço pela participação de vocês. Já estamos também perto das provas, então revisem os conteúdos. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, um bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula semana que vem. Vou deixar aqui para vocês copiarem, porque eu quero que vocês passem isso para o caderno de vocês. Essas informações que estão aí, eu quero que vocês passem para o caderno de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente. Fui.